Queridos irmãos e irmãs, povo santo de Deus e por Deus amado, os que rezam nesta manhã de fé conosco, de forma presencial ou virtual, todos filhos e filhas de Deus. Estamos com esta celebração dominical, encerrando o mês vocacional, o mês de agosto, período em que rezamos pelas vocações, e hoje a Santa Madre Igreja nos leva a pensar, de fato, a vocação maior que recebemos de Deus, a vida, a proposta de vocação à santidade, a obrigação da vocação à missão, neste dia em que celebramos o 22º domingo do tempo comum. Quando falamos em vocação, nós falamos de um chamado de Deus, que naturalmente exige do homem uma resposta. Deus faz a proposta e o homem é livre para aderir ou não a esse chamado de Deus. E um modelo de vocação que nós temos é o próprio Cristo. Mas na liturgia de hoje nós encontramos o jovem vocacionado profeta Jeremias. Ele, muito jovem, foi chamado por Deus para profetizar e resistiu. Teve coragem de dizer a Deus que não aceitava a vocação e deu uma justificativa: eu sou jovem, sou uma criança e não sei falar. Naquele diálogo entre Deus e o profeta, Deus disse a ele: não se preocupe, meu filho, porque o que você vai falar sou eu que vou colocar em sua boca. Você não vai ser vocacionado, profeta, para você dizer o que quer. Eu colocarei em sua boca o que você deve falar. E Jeremias foi convencido de ser profeta porque Deus o chamou. Acontece então que quando Jeremias inicia sua missão profética, ele começa a ser rejeitado. Em um determinado momento da história começa a ser perseguido. E depois sabemos o fim que teve o profeta. Mas a primeira leitura de hoje é a inquietação do profeta diante da missão. E que às vezes os jovens sacerdotes pegam essa frase aqui do profeta como lema sacerdotal, as irmãs religiosas tantas e quantas vezes no ato da consagração: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei ser seduzido. Só que a gente coloca isso de uma forma bem poética, de uma forma bem bonita, mas aqui o profeta está sentindo o peso da missão. O profeta está enfrentando as dificuldades da vocação, e o profeta aqui está brigando com Deus. Ele não está dizendo assim, como uma declaração de amor. Ele está dizendo aqui: o Senhor me enrolou e eu permiti ser enrolado. Aquela briga que a gente teve foi injusta, porque o Senhor é grande, eu sou pequeno, e por isso eu perdi a batalha. Me deixei ser seduzido, fui seguir o Senhor, agora estou passando o que estou passando. Mas com isso a primeira leitura de hoje nos ensina que quando Deus nos chama, não é para a gente viver as mil maravilhas humanamente falando. Deus nos chama para a construção do reino. Deus nos chama para salvar a vida. Deus nos chama para construir comunidade. Deus nos chama para ser igreja. E todo chamado de Deus tem seus desafios. Toda vocação tem seus desafios. Por isso o profeta se dá conta
de que ele é chamado a viver as coisas de Deus, ensinar as coisas de Deus, mas para os homens. E nem sempre os homens compreendem as coisas anunciadas como de Deus. E nem sempre procedem como ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Eis o desafio da vocação: anunciar Deus em um mundo descrente, construir o reino entre os contravalores da vida, propagar a boa nova àqueles que não desejam ouvi-la. E por isso, a missão, a vocação, exige do homem, da mulher de Deus, o fortalecimento da fé e a consciência do chamado. Disse então o profeta: eu me deixei seduzir, fostes mais fortes, tiveste mais poder. Esse poder de Deus não é o poder que oprime, não é o poder que massacra. Esse poder de Deus é o poder que revigora, é o poder que impulsiona, é o poder que dá sentido. Quem abraça então essa vocação, pode dizer o que disse o refrão do Salmo nesta manhã: a minha alma tem sede de vós. E somente Ele, a água viva, é capaz de saciar a sede que a nossa alma tem. Acreditamos que o mundo é um mundo sedento. E por isso a missão de cada um, de cada uma, é levar a este mundo a água viva, que é o próprio Deus, que é seu Filho Jesus. Como e quando compreenderemos com maturidade esta missão? Olhemos então o exemplo do Evangelho de hoje. Jesus Cristo disse: eu vou a Jerusalém. E o desejo de Cristo de ir a Jerusalém era para enfrentar 3 grupos que lá existiam: os anciãos, os doutores da lei e os sacerdotes. Os anciãos, grandes latifundiários do momento. Os sacerdotes, conhecedores do poder de Deus, enrolavam o povo em nome de Deus. E os mestres da lei, o conhecimento civil. Quando Jesus Cristo disse: eu vou a Jerusalém, os apóstolos sabiam o que verdadeiramente iria acontecer com Jesus. Chegando em Jerusalém, para fazer a correção que deveria ser feita, para anunciar o que deveria ser anunciado, daria tranquilamente em morte aquele que se submetesse a tal condição. Por isso Pedro, que há pouco tempo havia dito: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, é Pedro que diz hoje a Cristo Jesus: isso não pode te acontecer. Pedro toma a frente de Jesus e diz: o Senhor não vai para Jerusalém. E a expressão de Jesus Cristo é fundamental para a compreensão, a chave de interpretação para o Evangelho de hoje. Vai para longe de mim, Satanás. Há pouco tempo Jesus tinha dito a Pedro: não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Quando ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A nossa missão, a nossa vida é muito parecida com a vida de Pedro. Tem momentos na vida que a gente permite ser inspirado por Deus. Tem momento na vida que a gente fala em nome de Deus. Tem momento na vida que a gente acerta no que diz. Mas tem momentos também na vida que a gente faz como Pedro. A gente é muito mais pedra de tropeço, situação de pecado, causa de impedimento na vida daqueles que desejam seguir o Cristo Jesus. A nossa vida sempre foi e será de altos e baixos.
E por isso tem momento que a gente permite que a inspiração de Deus aconteça e que a sua graça seja derramada. Mas tem momento na vida que a gente se comporta muito mais como ferramenta do diabo, em vez de ferramenta de Cristo. Cristo Jesus é que conhece os nossos corações, é que sonda os nossos pensamentos. Mas aqui então a proposta de Jesus para quem quer ser seu discípulo: assuma a cruz de cada dia e me siga. Assumir a cruz, meu irmão, minha irmã, significa dizer ter consciência das dificuldades que enfrentaremos na missão. Assumir a cruz significa dizer estar disposto a morrer por Ele, a morrer com Ele, a morrer nele, porque quem morre em Cristo vive e vive eternamente. Então olhemos a proposta de Jesus. Conhecendo a condição de Pedro, saberemos então quem seremos neste chamado que Deus nos faz. Vivendo esta Eucaristia, peçamos ao Senhor que a sua palavra penetre o mais íntimo do nosso coração e que seus ensinamentos prevaleçam em nossa vida, para que a nossa vida seja sempre configurada à vida de Cristo e que sejamos instrumentos de Deus, como foi o profeta Jeremias. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos conduza hoje e sempre pelos bons caminhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.